Eu vou dar uma dica aqui para os homens. A forma mais correta que vocês têm de lidarem com uma situação quando vocês cometerem um erro muito grande é você chegar para as pessoas e falar assim: eu errei, estou arrependido do meu erro, eu fui irresponsável, me desculpe. Quando o homem age dessa forma, isso demonstra maturidade, isso demonstra seriedade, isso demonstra que ele é um cara sério, é um cara responsável, que cometeu um erro, mas está se responsabilizando. E isso demonstra uma inclinação para corrigir o erro e nunca mais errar. Essa é a forma correta dos homens de lidarem com todas com os seus erros e suas falhas. As digníssimas possuem uma estratégia totalmente diferente disso. A estratégia que as digníssimas usam preferencialmente para lidar com seus erros é chorando, se vitimizando, falar: estou em desespero, não sei o que fazer, e se filmar chorando. Por quê? O que os estudos mostram? Que quando um homem chora publicamente, isso demonstra para as pessoas que observam que aquele homem é incapaz de carregar o próprio peso, é um cara incapaz de lidar com as próprias emoções. Então é um cara que deve ser punido até que ele aprenda a virar homem. Entretanto, quando as digníssimas têm essa mesma atitude de chorar publicamente, a reação social frente a isso é totalmente diferente. O que acontece é criar grupos de apoio para cuidar dela. A sociedade é totalmente inclinada ao perceber uma mulher, uma digníssima, quase que eu falei, uma digníssima chorando. A sociedade é inclinada a atender suas necessidades e formar grupos de apoio. Isso acontece em grande parte por causa da neotenia. Neotenia é a presença de traços físicos, psicológicos e comportamentais infantis em indivíduos adultos. Então, agir com uma criança é extremamente benéfico para as digníssimas e é um empecilho para o amadurecimento correto dela. Então, elas agem como crianças. Elas não se responsabilizam, elas choram, elas criam todo tipo de situação em que elas tentam se colocar como as vítimas, porque assim elas vão ter todo o apoio social que elas esperam, que elas desejam. Essa é a realidade mais difícil de nós lidarmos, porque é dura, mas é o que acontece. Bom, a gente vai assistir aqui esse vídeo lá, onde uma moça, ela simplesmente teve a atitude totalmente irresponsável, porque ela achou que no pelo é mais gostoso. E ela mesma vai falar isso. São dois vídeos, na verdade, que nós vamos avaliar hoje. E se filmou chorando a partir do momento que descobriu que estava grávida. Vamos assistir esse vídeo, fazer alguns comentários, assistir o segundo vídeo e traçar um perfil psicológico e fazer algumas explicações científicas sobre esse comportamento das digníssimas, tá bom? Mas sem mais delongas, vamos assistir aqui. Gente, pelo amor de Deus. Vou fazer mais um. Calma, gente, acredita. Olha minha mão, gente, pelo amor de Deus, mano. Por favor, fala que não é. Fala que eu tô errada. Fala que é mentira. Por favor. Não! Eu não quero. Gente, pelo amor de Deus. Opa, acabou. Vou fazer mais um. O que eu acho mais engraçado de tudo é o seguinte: ela posicionou a câmera, se maquiou, ela plantou todo um cenário para se filmar em sofrimento, em angústia, em choro. Não está saindo nenhum tipo de lágrima enquanto ela está chorando, mas isso deixa muito claro algumas intenções do que ela quer. Como eu disse anteriormente, existe todo esse imperativo biológico das digníssimas de sempre se colocar como a vítima da situação que elas mesmo criam. Qual é o meu maior medo? Mas por que fez no Pedro? É bem complicado, mas
É extremamente revelador o porquê nós chegamos a esse ponto nesse segundo vídeo que a gente vai assistir agora. Porque ela conta um pouquinho da história sobre o que aconteceu até então. E a gente vai entender muito claramente por que as digníssimas tendem a uma irresponsabilidade. Como nós sabemos, nós já discutimos várias vezes aqui, responsabilidade é a criptonita das digníssimas. Elas simplesmente não conseguem ter. Mas vamos trocar de vídeo e depois a gente volta aqui. Bom, nesse vídeo aqui a nossa heroína continua sua saga, sua história, onde ela tá mais calma depois de todas as reviravoltas que ela passou na sua vida, que ninguém imaginou que poderia ter acontecido, afinal de contas, né? Quem iria pensar que você ter intimidade no pelo resultaria numa gestação? É uma coisa surpreendente, né? Que isso acontece? Mas uma coisa interessante, nós temos alguns estudos muito legais que mostram o seguinte: quando você oferece o ensino, uma educação de intimidade nas escolas, vocês estão entendendo o tipo de educação que eu estou falando. Isso cria uma predisposição nas digníssimas para engravidar cada vez mais cedo enquanto elas ainda estão nas escolas. Isso acontece em grande parte porque existe na mente delas uma desconexão entre o ato e o amor. Então elas não veem problema em ter o ato em si fora de um relacionamento estável monogâmico como um casamento. Os americanos tiveram um susto muito grande. Parece uma contradição, né? Um contrassenso, afinal de contas. Você imaginaria que se você ensina sobre essa questão na escola, baixaria as taxas de gestação não desejadas, mas não é o que acontece, aumenta. Os americanos têm uns programas que estão sendo encerrados nas escolas, onde você forma duplas na sala de aulas de um menino e uma digníssima e dão para eles uma boneca durante todo o semestre. E durante 6 meses eles precisam ficar cuidando dessa boneca, fazendo anotações, e essa boneca é programada para representar as necessidades de um bebê. Então você fica todo dia, né? Ó, o bebê ele tá dando esse sinal aqui, parece pisca o sinal vermelho no bebê boneco. Quer dizer que tá com fome, então você tem que fazer algumas atitudes ali que vão saciar o bebê. Pisca o sinal marrom, quer dizer que ele tá com a fraldinha cheia. Parece interessante, mas ter esse contato com essa boneca, com esse marionete, aumenta as taxas de gestação entre as digníssimas. É por isso que nós dizemos que devem ser os pais a ensinar com maturidade, com responsabilidade, sobre a intimidade e suas consequências. Porque se não são os pais, as digníssimas criam ilusões fantasiosas sobre o que de fato é intimidade dos relacionamentos. E nós acabamos com isso aqui ao lado. Mas vamos acompanhar um pouquinho mais dessa saga, dessa história da nossa heroína e ouvir mais o que ela tem a dizer sobre os acontecimentos, tá bom? Vamos botar aqui. Arrume-se comigo enquanto eu conto como eu engravidei tomando anticoncepcional. Então, galerinha, viralizou essa semana um vídeo de eu fazendo o meu teste de gravidez. O vídeo é de agosto, só que eu postei agora. Por quê? Porque eu tinha postado no meu daily e o pessoal falou que era lá, tua reação muito engraçada, sendo que agora tu ama tua filha, posta no Reels. Aí eu não gosto muito de postar no Reels do Instagram. E eu acabei postando aqui no TikTok e botei na legenda: não tome Perlutan. Pois tomei Perlutan e engravidei. E, gente, não tomei errado, tá? Pra depois que os fiscais, as enfermeiras, venham aqui falar: nossa, tomou errado, não sei. Gente, quem toma anticoncepcional não toma errado, porque justamente tem medo de engravidar. Eu, desempregada, morando sozinha, pagando um aluguel de mais de R$1.500, vocês acham que eu ia ter condições de criar um filho? Talvez a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é: como é que uma pessoa desempregada tá pagando um aluguel de R$1.500? Isso é muito estranho. E como essa pessoa apresenta um comportamento que favorece a gestação? A gente vai entender também. Mas o que os estudos mostram? Os estudos mostram uma resposta muito interessante a esse comportamento. Quanto mais uma digníssima acredita que os próprios pais dela se responsabilizarão por cuidar dela nos erros que ela cometa, isso favorece o comportamento das digníssimas para engravidar. Mais uma vez, quanto mais uma digníssima acha que o pai dela vai se responsabilizar por ela, isso favorece o comportamento das digníssimas de engravidar. Então, esse é um grande problema. Eu sou pai, tá? Nós amamos os nossos filhos. E eu sempre vou estar para o meu filho nos momentos que ele precise. Mas eu ensino desde cedo o seguinte:
você tem que se responsabilizar pelo que você faz. Se você faz coisa errada, existirão consequências que você vai precisar lidar com elas. Nós não oferecemos esse ensino para as digníssimas, para as nossas filhas. Isso acontece em grande parte porque o que a gente fala para o menino, desde cedo? Faça o certo, ainda que você não queira e ainda que te prejudique. E o que a gente fala para as digníssimas? Siga o seu coração. Faça aquilo que o seu coração gosta. E frequentemente o coração das digníssimas levam ela para as piores decisões, os piores lugares, como nós estamos vendo aqui. Então, muitas vezes, ter um pai bom, a gente pensa assim, isso aqui é uma consequência de não ter tido um bom pai. Muitas vezes é um pai super protetor que leva a esse comportamento de cair nesse tipo de gestação. Mas antes de nós continuarmos, eu quero convidar vocês a se tornarem membros aqui do canal. A partir do nível 2 você vai ter uma série de vantagens, como por exemplo, acesso a um canal exclusivo no Telegram. Tendo esse canal, que já conta com mais de 10 mil membros, você vai ter um ambiente que você vai poder falar sobre as questões que são importantes para você sem nenhum tipo de censura, nenhum tipo de preocupação. Você vai ser acolhido por homens de diferentes idades que estão dispostos a te aconselhar nas coisas mais importantes. São homens que já passaram por muitas coisas e vão estar ali para você. Você não vai estar sozinho, isso é muito importante. E o essencial é, todos os estudos que eu cito aqui nos meus vídeos já estão disponíveis para os membros do canal. Basta você ir na lupa, jogar a palavra-chave que você vai encontrar o texto referente ao estudo. Além disso, nós temos adicionado conteúdo diariamente. Então, todo dia nós temos conteúdo novo, cheio de estudos, para que você se forme não apenas moralmente, mas intelectualmente também. Que você saiba enfrentar ideólogos no nível deles, intelectual. E assim você nunca vai se sentir rebaixado. Além disso, nós temos no nível 3 o acesso à nossa plataforma de aulas e e-books. Mais 150 aulas, mais 150 e-books, onde nós nos aprofundamos muito em determinados conteúdos, mas nós fazemos isso por meio de uma didática extremamente facilitada. Então você vai entender com facilidade, tá bom? E vocês vão estar me ajudando a enfrentar o assédio jurídico que eu passo. Que vocês sabem, a gente enfrenta muita coisa, processo acima de processo, mas a gente vai ganhar tudo isso. Então, tornem-se membros do canal, vocês vão estar me abençoando e vão estar se abençoando também. Agora vamos voltar ao assunto aqui do nosso vídeo. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Não. Então eu tomava certinho, eu ia ali no senhorzinho, que ele já era meu parceiro, né? Ia lá com ele e tomava após o 8º dia, tudo mais, na data certinha. Não tomava antibiótico, porque o antibiótico corta o efeito do Perlutan. Tomava certinho. E, gente, não esperava que eu estaria grávida, mas como é que tudo aconteceu? Eu ficava com um menino de São Paulo. Eu ia de vez em quando pra lá, a gente ficava, catrafungava e fazia as coisas, né? E a gente começou a ficar sério. Quando você começa a ficar sério com uma pessoa, eu, no caso, não penso em usar camisa pequena. Por quê? Porque eu tô só ficando com aquela pessoa, ela só tava ficando comigo, dizendo ela. Confio nela, então no pelo é muito mais gostoso. Olha, são tantas nuances a serem avaliadas aqui que fica até complicado. Tá, vamos lá. Primeiro que não existe ficar sério. Isso é uma contradição em termos. Se você fica, significa em essência que você não está sério com a pessoa. Ficar sério é difícil até para eu conseguir pensar sobre isso, pois afinal de contas é uma contradição. É a mesma coisa que você falar, é um solteiro casado. Não existe isso. E quando ela fala assim, mas é mais no pelo é mais gostoso. Por incrível que pareça, existe uma explicação biológica para isso. O que acontece? As digníssimas naturalmente têm uma tendência, nós já falamos sobre isso, à depressão, à tristeza, à angústia. E quando você ejajorra numa digníssima, todo mundo começa, o da vida, exatamente, gente. Peguei de lá. Quando você ejajorra numa digníssima, o que você joga nela tem função antidepressiva. Então isso vai causar nela um bem-estar muito grande, muito mais do que seria alcançado apenas pela intimidade. Porque vai livrar ela da depressão. Você tem vários estudos que mostram a vantagem de ejajorrar na digníssima, como por exemplo, quando as digníssimas que você tem naturalmente essa vontade de estar casado e já jorrar nela, elas entram na menopausa mais tardiamente, elas têm uma vida, um período fértil muito mais amplo. Então você tem várias vantagens, dentre elas retirar ela de um estado depressivo, o que faz elas preferirem ter qualquer tipo de intimidade sem nenhum tipo de preservativo.
E isso acaba com um mito muito grande que nós temos, que nós já conversamos até lá no canal de alunos, de que seriam os homens que levariam, que contaminariam as digníssimas com algum tipo de doença. Isso não é verdade. As digníssimas têm uma preferência, por causa disso que foi falado anteriormente, a ter intimidade sem camisinha. E exatamente por isso elas acabam se contaminando. E não apenas isso, as digníssimas têm uma facilidade de contaminação muito maior do que os homens. Então, se uma digníssima tem intimidade com um homem contaminado, rapidamente ela se contamina. Se um homem tem contato com uma digníssima contaminada, dificilmente, vai acontecer eventualmente, mas dificilmente ele vai se contaminar. Por isso que existe todo esse mito que o homem levaria para dentro do casamento doenças porque ele teve intimidade com outras, é falso. Quem leva a doença para dentro do casamento são as digníssimas, porque elas preferem ter intimidade sem nenhum tipo de proteção e de preservativo. Mas vamos voltar aqui a assistir a continuação dessa história macabra. Vamos lá, vamos ver aqui. Por quê? Porque eu tô só ficando com aquela pessoa, ela só tava ficando comigo, dizendo ela, confio nela, então no pelo é muito mais gostoso. Então, a gente tava sem a camisa pequena. Gente, a minha filha foi feita em 5 minutos, sendo bem sincera pra vocês. A minha filha foi feita em 5 minutos. E eu falei, não espirra dentro. Não espirra, cara. Não espirra, não quero que você espirre dentro. E o que ele fez? Soltou um atim dentro da minha precheca. Sim, soltou um atim dentro da minha precheca, gente. É uma linguagem baixa, sabe? É uma falta de tato, de senso, é uma forma tão feia de se expressar que é complicado, sabe? É complicado, cara. Soltou. Nisso que ele soltou um atim, eu fiquei desesperada. E já falei, vamos ter que ir amanhã na drogaria comprar uma pílula. Porque, gente, além do anticoncepcional, eu tinha muito medo, de verdade, de engravidar. E eu falei, tomando a pílula, eu acho que vai dar certo, né? Porque são 2 métodos contraceptivos. Vai ser o meu anticoncepcional e mais a pílula pra me proteger de ter um nenenzinho. E, gente, não... Vai usar o espelho aqui só pra tirar essas manchas do meu rosto. E eu falei assim, ai, cara, vai ser 2 métodos... Vai ser 2 métodos, então não vai ter problema nenhum eu engravidar. Porque eu tô usando 2 métodos e tá tudo bem. Passou, né, gente? Tomei a pílula. Como era de madrugada, a gente teve que ir de manhã na drogaria. Tomei a pílula certinho ali, as 2 que vem na caixinha. Segui minha vida, né? Vim pra Curitiba. Passou 1 semana, eu tinha que tomar meu anticoncepcional de novo. Fui lá no senhorzinho, tomei o meu anticoncepcional novamente e continuei seguindo minha vida. Depois, na outra semana, ele veio pra cá, a gente continuou seguindo nossa vida normalmente. Só que o que acontece? Após 2 meses, minha menstruação não desceu. Minha menstruação simplesmente não desceu. Eu falei, será se foi a pílula que atrasou a menstruação do primeiro mês e agora foi o anticoncepcional? Mandei isso no grupo das minhas amigas. Minhas amigas falaram, vamos fazer um teste? Falei, gente, vai dar negativo. Pra que eu vou fazer teste? Gastar dinheiro com teste? Não quero gastar dinheiro com teste, que eu já sei a resposta. E saindo da faculdade, um certo dia, comprei um teste. E postei no meu dele. Falei, galerinha, acho que vou ter gêmeos. Por quê? O menino que eu ficava, ele era gêmeos, né? Ele tinha irmãos gêmeos. E na minha família também tem gêmeos. E eu olhei assim e falei, galerinha, olha aqui. Acho que então... Gente, fiquei zoando porque eu sabia, eu jurava que ia dar negativo. Por conta que eu tomava anticoncepcional. E eu fiquei, gente, não vai ter neném. Não. Então, gente, peguei, né? Comprei um teste, fui fazer o teste e comecei a gravar no meu dele. Esse vídeo que eu postei que tá com mais de 8 milhões é a parte 2. A parte 1 eu só sabia falar toda hora, gente, eu não tive reação nenhuma. Liguei de novo pra drogaria pra eles trazerem mais um teste e fiz aquele segundo que eu gravei. E eu só me desesperava, a gente vê um positivo muito rápido. E era no xixi da tarde, gente, não era no primeiro xixi. Não era no primeiro xixi da manhã, era no xixi da tarde. Então eu comecei a me desesperar, porque apareceu muito rápido. Eu falei, meu Deus do céu.
Não quero ver esse positivo. Gente, eu nunca pensei em abortar minha filha. Nenhum momento, tá? Nunca pensei. Eu acho muito errado, porque a criança não tem culpa dos nossos atos. Eu acho que a gente precisa falar uma questão importante aqui. É que... Talvez o que eu diga surpreenda muita gente, mas as digníssimas, nós temos isso muito bem documentado com os estudos. Elas engravidam muito mais facilmente do amante do que do marido. E eu vou explicar agora por que isso acontece. A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: quando uma digníssima tem desejo genuíno por um homem, todo o psicológico dela e principalmente o fisiológico dela se adapta e se orienta de tal forma a engravidar desse homem. Exatamente isso. Por isso que, como as digníssimas normalmente elas têm muito mais desejo pelo amante do que pelo marido, elas engravidam com muito mais facilidade do amante. Até então se pensava o seguinte, que o papel do óvulo, né, era apenas ficar paradinho esperando o ejajorrado chegar, meu Deus do céu, chegar até ele e um deles conseguir entrar, né, o que seria o mais rápido, o mais forte. Hoje em dia se sabe que não é assim. O papel do óvulo é muito ativo. O papel do óvulo é ajudar a escolher aquele que tem maior afinidade, enviar sinalização para o ejajorrado e sugar ele para dentro. O óvulo ajuda a entrar e assim engravidar. Isso é muito surpreendente porque o que a gente percebe é o seguinte: as digníssimas rejeitam o homem não apenas no nível social de relacionamento, mas no nível de tão profundo de intimidade quanto de engravidar dele. Por isso você vai ter muitas digníssimas casadas com o Miqueinha, durante anos e anos e anos, não usam nenhum tipo de proteção e ela não engravida. Ela não engravida. Porque ela rejeita esse homem do nível da intimidade. Entretanto, quando vem o Chad Vader, me pedindo pra falar Chad Vader agora. Quando vem o Chad Vader... eu tenho 44 anos falando essas coisas. Já sou adolescente. Aí vem o Chad Vader, ela vai e puxa o ejajorrado dele, por causa da afinidade, e engravida com extrema facilidade. Você vai ver muitos casos assim, de digníssimas que passam anos casadas com um cara e nunca engravidam. Mas aí, quando elas se separam e tem um casinho, um relacionamentozinho com outro, logo ela engravida desse outro. Por quê? Existia intimidade nos dois relacionamentos. Até muito mais vezes de intimidade podiam ter existido no casamento. Mas é por causa da afinidade que ela tem com o outro, do Chad, que faz ela engravidar dele com muito mais facilidade. E infelizmente é isso, o Miqueinha, né, nós percebemos que o coitado do Miqueinha não consegue nem engravidar a digníssima dele, porque ele é rejeitado nesse nível. Mas vamos continuar vendo aqui o finalzinho dessa história insólita. Né? Ela não pediu pra vir o mundo. Então, se você fizer isso, gente, é sua consciência, é seu corpo, sua vida. Eu não tive vontade, não pensei, não passou na minha cabeça. E eu simplesmente olhei pra aquele positivo e falava, não quero esse positivo, não quero ver isso, eu não quero. Mas de um momento eu neguei a minha filha. Eu acho que eu tenho um print aqui de uma conversa. No grupo das minhas amigas eu mostro pra você. Não quero ver esse print não. Tá chato já, tá chato. Essa história já tá perdendo a graça. Mas é isso que eu quero falar pra vocês hoje. E é uma irresponsabilidade, digníssimos. Elas são extremamente irresponsáveis por causa da necessidade constante de sensações. E como eu já falei isso várias vezes, elas lidam com a tristeza por meio da intimidade. E agora eu tô trazendo mais informação. O ejajorrado do homem leva ela a se livrar da depressão e de um estado depressivo e de tristeza profunda. Tira ela da tristeza. É um antidepressivo natural. E nós acabamos com esse comportamento. As coisas não deveriam ser assim, sabe? As famílias não devem ser formadas assim. E perdoe-me, Sol. É uma pena que Deus abençoe o futuro dessa criança e a misericórdia do Senhor alcance essa criança. Porque ela não tem culpa da irresponsabilidade dos pais. É isso. Esse é o vídeo de hoje. Foi um pouco mais pesado, apesar de a gente ter brincado. Mas é triste, mas é verdadeiro. É isso aí. Vamos estar junto. Mandem esse vídeo nos grupos de discussão. Me ajudem a sair do Shadowban. Tá certo, pessoal? Conto com vocês. Esse canal aqui é feito por vocês. Se vocês não me ajudarem, eu nunca vou conseguir crescer. Eu tenho a humildade de falar o seguinte: sem vocês, eu nunca conseguiria fazer nada. Eu preciso de vocês.
Não adianta eu estudar, eu pesquisar, se vocês não querem assistir. Então, estejam comigo, me ajudem a fazer o canal crescer. Vamos tentar chegar em 100 mil até o final do ano. Estamos com 30, falta 70, é bastante. Falta muito mais do que a metade. Mas eu acho que até dezembro a gente consegue bater 100 mil. Me ajudem nisso, tá bom, pessoal? Abraço, Deus abençoe cada um.